dia, amigos. Nesta manhã de terça-feira abençoada, que Deus possa nos abençoar nesta manhã maravilhosa, né? E que nós continuemos tendo uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã ler com os irmãos em 2 Coríntios 12, 8 e 10, onde diz: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Este, nós conhecemos, foi Paulo, quando ele esteve até no céu, e teve aquela visita, aquela presença no céu, e quando ele voltou, foi um espinho na carne, e ele disse que aquilo foi para ele não se gloriar, para ele não se achar que estava sendo, Resumindo, a resposta de Deus em uma palavra, percebemos que está dizendo não. Ele não vai tirar o espinho, não irá atender o pedido de Paulo, e às vezes Deus diz não. Quem era o apóstolo Paulo para receber o não de Deus, Quem era ele? O maior missionário depois de Cristo, que mais implantou igreja, quem mais salvou almas, e mesmo assim recebeu um não de Deus. Isso nos ensina que não é pelo que fazemos que Deus nos atende, que Deus nos abençoa e que Deus nos ouve, mas é pela benignidade e pela sua misericórdia. Ao dizer não para Paulo, Deus está ensinando que ele tem vontade própria. Por mais que Paulo fez grandes coisas, Deus é soberano e não podemos comprar o sim de Deus com nossas ações. Deus fez Paulo lembrar que o mais importante é a graça, e que não importa os sofrimentos dessa vida quando temos a graça de Deus. Se já estamos salvos e vamos morar no céu, nada mais importa, e as dificuldades nos fazem lembrar que somos pequenos e arrancam nossos orgulhos e nos fazem lembrar do Senhor. Então, queridos, é que nós precisamos, nos conscientizar. Às vezes nós falamos para o Senhor: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, faça em mim a sua vontade, E nós não podemos ser hipócritas, de falar para Deus que nós estamos nos colocando nas mãos dele para que ele faça a vontade dele em nossas vidas. Nós temos que falar para ele, colocar a nossa vida nas mãos dele e realmente ele fazer a sua vontade. E às vezes, querido, a vontade de Deus, ela nem sempre ela é agradável aos nossos olhos. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus. Então Deus faz tudo para o nosso bem. Tudo que ele faz é para o nosso bem. Mas às vezes ele faz coisas que nós não entendemos. No momento nós não entendemos. E nós ficamos a pensar: Senhor, por que, o Senhor permitiu? Por que o Senhor... por que isso está acontecendo comigo? Ou com alguma pessoa que a gente conhece, Às vezes você tem um querido seu, um irmão, um amigo, passando por uma dificuldade tremenda, uma aflição, uma dor, uma doença incurável. E você fala: Senhor, por que, aquele irmão abençoado, aquela pessoa querida, aquela pessoa que se dedicava tanto na sua obra, está hoje passando por uma situação dessa? Então, às vezes você não consegue entender, e a palavra do Senhor diz que tem coisas que não convém mesmo nós procurarmos saber, Tem coisas que são mistérios do Senhor, mistérios de Deus, e às vezes esses mistérios também pintam nas nossas vidas. Às vezes acontece alguma coisa que você fala: Senhor, não é, mas não. Tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus. E Paulo aqui está dizendo
logo depois dele ter aquela visão, dele ser levado ao céu, quando ele voltou, geralmente a pessoa volta todo cheio, todo, né? E ele voltou e que ele teve um espinho na carne, né? Ele teve, olha, pensa bem, um espinho na carne deve ser uma coisa, não, meu Deus, como que é desagradável. Às vezes você pega um estrepinho na mão, fazendo algum servicinho, uma ferpinha que você pega, você não vê a hora de tirar. E é essa aflição que Paulo tinha, que nós não sabemos qual era, mas diz que era um espinho na carne, uma coisa que o incomodava, que o doía, que o apertava. Mas ele soube entender. Quando ele pediu por 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta, ele aceitou a palavra do Senhor e falou e ficou, né, na palavra de Deus, entendendo, né, aquilo que... Então, isso, queridos, tem vezes que nós não entendemos na hora, mas tudo é para o bem daquele que serve a Deus. Precisamos parar de brigar com Deus e murmurar, questionando o que ele fez ou deixou de fazer, né? Às vezes você fica, Senhor, questionando Deus, quem somos nós, né? Deus disse para Jó certa vez que você sabe lá a altura, a estatura, o tamanho, a dimensão, você não sabe nada, né? Precisamos entender que somos servos e não senhores de Deus. E que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa. E que confiar que se Ele permite o sofrimento em nossas vidas, é para um bem maior, com certeza, né? Devemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita, mas sem hipocrisia, estando prontos para aceitar a vontade quando Ele disser o que eu disse agora há pouco. Não adianta nós chegar aqui, ai Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, faça em mim segundo a sua vontade. Você está falando aquilo ali, né, mas achando só que Deus quer sobre a sua vontade aquelas coisas boas, né, que você seja um abençoador, que você seja uma pessoa que abençoa, que tenha prosperidade, que exala. Não, tem horas que a vontade do Senhor é diferente. E nós temos que entender, nós não podemos ser hipócritas, né? E estando prontos para aceitar a sua vontade quando Ele fizer. Como disse Jó à sua mulher, aceitasse o bem de Deus com prazer e o mal não queres aceitar? É claro que o mal, vamos aceitar o mal com prazer, né? Oh, meu Deus, que gostoso. Não, nós vamos aceitar, né? Com aflição, se tiver que passar, mas sem murmurar, sem maldizer Deus. Eu tive uma tia que faleceu, queridos, e nos últimos dias de vida dela, eu fui visitá-la e eu estive sozinho com ela, no pé da cama, na cabeceira da cama dela, e ela estava assim, ó, da grossurinha de um dedinho, magrinha, se acabando, e eu falei, ô minha tia, tudo bom? Uma tia que eu tinha muito, amava demais ela. Tá tudo bem, tia? Bem, graças a Deus, meu filho. Eu estou tudo bem. Quase não tinha força para falar. Aí eu falei, ô tia, e Jesus? Como é Jesus? Sabe o que ela falou para mim? Jesus é maravilhoso, meu filho. Jesus não tem tamanho da sua bondade. Porque se não fosse Ele, ai de mim se não fosse Ele. E aquilo mexeu muito com o meu coração, já faz mais de 10 anos que ela morreu, e eu não esqueço desse pedaço que eu passei com ela, amém? Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus complete a sua semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e sigamos em frente, que atrás vem gente e Jesus está à nossa frente, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.